Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é dia 9 de abril, sexta-feira, na oitava da Páscoa. Evangelho segundo São João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de São João, como o próprio texto diz, são 3 aparições de Jesus ressuscitado. No capítulo 20 aparece as 2 primeiras, que são no mesmo dia, no entardecer daquele mesmo dia, o primeiro da semana, quer dizer, no domingo, no mesmo dia da ressurreição, em que Jesus aparece, então, ao entardecer, quando Tomé não estava presente. Depois, 8 dias depois, quando Tomé estava presente. E a terceira vez, esta na Galileia. Há uma diferença fundamental aqui. Aquelas 2 em Jerusalém, no mesmo dia da ressurreição e 8 dias depois, aqui na Galileia, em outra região, lá onde Jesus realizou a maior parte do seu ministério. E num contexto muito diferente das 2 primeiras aparições. Eles estão na Galileia e Pedro resolve pescar, os outros discípulos com ele. Esse texto continua, aqui é o capítulo 21, parece um texto independente, e depois ele continua naquele questionamento de Jesus a Pedro: Tu me amas? E depois ao final, quando ele predisse a sua morte, sobre quando ser velho, outro tomar pela mão e levar onde ele não quer. Então, nesta aparição, nós temos uma mensagem que é praticamente, não propriamente a mensagem sobre a ressurreição, sobre a fé na ressurreição, mas sobre a missão da igreja, a missão dos discípulos. A pesca, como Jesus tinha dito que faria deles pescadores de homens, recorda a missão da igreja, aquilo que eles vão fazer dali para frente.
E, embora sejam citados, não todos nominalmente, mas citados 7 discípulos nesta pesca, 2 deles não se menciona o nome, se menciona o nome daqueles que no Evangelho de São João aparecem desde o começo. Natanael, Tomé, os filhos de Zebedeu, Pedro, e então 7 discípulos. Embora estes 7 sejam mencionados, na realidade nós temos apenas 2 protagonistas, Pedro e João, como na história do túmulo vazio, os 2 que correram ao túmulo. E essa história no capítulo 21, então, é feita por esses 2 discípulos, até o final. No final, Pedro vai ver o discípulo amado seguindo Jesus e vai perguntar: e este? Então a história gira em torno desses 2. O discípulo amado é aquele que reconhece o Senhor. Ele é diferente de Pedro, num certo sentido. Ele apresenta uma oposição como sendo o discípulo que faz o que tem que fazer. É aquele que entrou no julgamento de Jesus, aquele que estava ao pé da cruz, aquele que estava ao lado de Jesus na última ceia, que reclinou a cabeça sobre o seu peito. Então é o discípulo que faz o que se deve fazer. É como que um modelo em contraposição às fraquezas de Pedro no Evangelho de São João. Por outro lado, assim como lá naquela passagem em que os 2 foram ao túmulo, o discípulo amado chega primeiro, mas espera Pedro para que Pedro entre primeiro. Aqui também, embora o discípulo amado seja como que um protótipo aqui do que o discípulo deve fazer, por outro lado, a sua reverência a Pedro, que é o chefe dos discípulos, o chefe da igreja, é explícita. Aqui neste evangelho, é o discípulo amado que reconhece, é o Senhor, mas quem vai a ele primeiro é Pedro. É Pedro que se atira na água e vai antes. E é Pedro que trava o diálogo com Jesus. Então, nesta pesca que representa a missão da igreja e pode representar também a nossa vida, a grande mensagem é: sem a força do ressuscitado, a igreja e cada um de nós não podemos nada. Uma noite inteira com uma pesca infrutífera, com uma pesca frustrada, atendendo à palavra do Senhor, reconhecendo que é o Senhor e atendendo a sua palavra. Aliás, atendendo a sua palavra até quando não se tem certeza de que é Ele, porque ele foi reconhecido depois da pesca. Então, atendendo a sua palavra, a igreja consegue pescar, consegue realizar a sua missão. E assim também cada um de nós em nossa vida. Se olharmos para a pesca como símbolo da nossa vida, quer dizer, nossa vida não vai para frente, nós não somos capazes de realizar a nossa missão se nós não atendemos a palavra do ressuscitado. E assim também, quando eles se aproximam da praia, embora eles levem os peixes, porque Jesus pediu alguma coisa para comer, moços, tendes aí alguma coisa para comer? Quando eles chegam na praia, Jesus já tinha feito a brasa e Jesus já tinha posto peixes. Não vem ao caso aqui de onde vêm esses peixes. O evangelista não está preocupado em fazer essa sequência lógica, mas está preocupado em dizer que é Jesus quem nos alimenta. É Jesus quem diz: vinde comer. E é Jesus quem conta com os dons que os discípulos trazem, a partir da missão realizada pela sua palavra. Trazei alguns dos peixes que vocês pescaram. Então, assim, os discípulos participam, oferecem os seus dons, mas quem faz a refeição é Ele. Eles estão a noite inteira pescando, mas quem faz a pesca funcionar é Ele. Isso vale para a nossa vida e para a missão da igreja. Um detalhe curioso, 153
peixes grandes, aqui diz assim, é só uma curiosidade, mas segundo São Jerônimo, e a partir de outro texto que ele analisava, os assim chamados zoólogos da antiguidade conheciam a existência de 153 espécies de peixes. Então, aqui, o número 153 significa uma plenitude, uma totalidade. Existe também uma numerologia que se pode fazer aqui, uma soma do número 1 ao número 17, segundo o pensamento dos antigos, dos judeus, que leva a um raciocínio de um número perfeito. Assim como o 7 é um número perfeito, então o número 153 indica uma plenitude. Quer dizer, para quem não teve uma pesca satisfatória, pescando a noite inteira, o resultado da pesca, mediante a palavra de Jesus, não é conseguir pegar um peixinho aqui, outro ali, é fazer uma pesca completa, plena. O que Jesus faz por nós não é colocar um remendo onde está quebrado. O que Jesus faz é uma restauração e é um progresso. Ele nos dá plenitude. Ele mesmo diz no Evangelho de São João mesmo, eu vim para que tenham vida e a tenham em plenitude. Não é somente viver bastante, mas viver de verdade, viver no verdadeiro sentido da palavra, tanto a vida humana, natural, mas também e principalmente a vida espiritual, a vida divina que o ressuscitado nos traz. E no final, Jesus toma o pão, toma o peixe e distribui entre eles. A ação eucarística, tão bem representada no Evangelho de São João, na multiplicação dos pães e que parece ser reproduzida aqui. Não é difícil entender que os discípulos estavam conscientes de que, como o próprio Jesus disse, se não me engano, no capítulo 15 desse mesmo Evangelho, sem mim nada podeis. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que no sacramento pascal restaurastes vossa aliança, reconciliando convosco a humanidade, concedei-nos realizar em nossa vida o mistério que celebramos na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.